Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre as principais ideias evolucionistas. As ideias evolucionistas, elas vão buscar explicações do porquê das semelhanças e diferenças que existem entre os seres vivos. Vamos pensar? Vocês, alunos do 9º ano, já pararam para pensar sobre toda a biodiversidade, como ela pode existir tanto semelhanças como diferenças entre elas, e que durante esse percurso que vocês vieram estudando até o 9º ano, vocês ouviram denominações que falam sobre seres unicelulares e seres pluricelulares, ou multicelulares, como muitos estudiosos chamam hoje em dia. E que o fato de existirem esses dois grupos de seres já mostram que eles têm o quê? Uma diferença entre eles, certo? E que além do número de células entre eles, o que é que podemos mais analisar? Que esses organismos também eles vão apresentar outras diferenças, além de números de célula, certo? Se ele apresentar o mesmo número de célula, ele também pode ser semelhante nisto aí, mas eles também vão apresentar outras particularidades, entende? Então, eles podem ter outros tipos de corpos, outra formação corpórea, hábitos diferentes. Esses hábitos podem ser alimentar, comportamental, de reprodução e ter diferenças e semelhanças. Vai existir, a biodiversidade é enorme, então cada indivíduo ele vai carregar em si várias particularidades. E as particularidades deles que se aproximarem de outros, a gente vai agrupar eles naquele mesmo grupo. Se for diferentes, vamos desagrupar, vamos relocá-los para outros grupos. E até então, de que esses seres eles podem habitar locais totalmente diferentes. E vemos isso na natureza, que animais que existem no Brasil não vão existir, um exemplo, lá no Japão. Por quê? Porque eles têm uma dinâmica, esses seres evoluíram para os locais onde eles estão. E as ideias evolucionistas, elas vão tentar explicar, elas vão entender essa origem. Vamos entender mais um pouquinho o que eu quero dizer para vocês? Então, vou usar esse exemplo aqui que vamos comparar. Temos dois seres, um é unicelular e o outro é pluricelular. Vamos acompanhar. O ser unicelular ele é um protozoário, então ele pertence ao reino dos protistas, ele é aquático, carnívoro e eucarioto. O pluricelular ele é um animal, pertencente ao reino dos animais, ele é aquático, carnívoro e eucarioto. Então perceba que ele tem 3 características que são iguais. Porém, eles estão em grupos diferentes, porque observamos que um é um ser vivo simples, formado por apenas uma célula e pertence ao reino dos protozoários. O outro é um animal multicelular ou pluricelular. O seu corpo é formado por várias células e eles já estão em situações diferentes, ou seja, em grupos diferentes. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, que para termos todas essas informações sobre ele, foi necessário que as pessoas se preocupassem com a existência desses indivíduos, entendem? Para que essas características que hoje temos com mais facilidade, elas pudessem organizar, ou seja, classificar os seres vivos e também compreender que ao longo do tempo esses animais eles foram se modificando. Mas nem sempre foi assim. Vamos entender por quê? Hoje, quando estudamos as ideias evolucionistas, entendemos lá depois de Darwin que a nossa biodiversidade ela é enorme e que dividimos toda essa biodiversidade em reinos. E quais são esses reinos? Bactérias, dos protozoários, dos fungos, das algas, das plantas e dos animais. Mas lembra o que eu disse, que nem sempre foi assim? Muitos queriam entender como esses seres vivos eles teriam se originado. Mas pensa que foi fácil? Não. Por quê? Porque
Como não existia tecnologia, não existia microscópio, não tinha como ver DNA, não tinha como estudar os genes, também o estudo do corpo, ou seja, a morfologia lá dos seres, até os sistemas também, eram mais difíceis de ser estudado para a gente poder analisar se esses indivíduos teve modificação durante o tempo. Então, no século XVIII, predominava a ideia do fixismo. E essa ideia ela explicava tudo sobre a biodiversidade, certo? E eles acreditavam que cada espécie teria surgido de uma maneira independente. E ela permaneceria assim até o final da espécie desaparecer do nosso planeta. No entanto, eles teriam essa mesma característica desde o momento que aquela espécie surgiu até sua extinção. Então, para eles não haveria modificação alguma. Esses seres, eles iriam permanecer da mesma forma durante toda a existência dessa espécie. E essas pessoas que acreditavam no fixismo, eles não aceitavam que os seres vivos se transformassem. E um dos pensadores que acreditava nesta ideia foi Linneu. E Linneu, gente, ele é um homem extremamente importante, porque ele foi um dos responsáveis por padronizar o nome científico. E sabemos que hoje, quando estudamos os seres e que analisamos a sua nomenclatura, como exemplo Homo sapiens, sabemos que este tipo de classificação, de usar o latim, de usar a primeira letra do nome maiúsculo para gênero, a letra minúscula para espécie, quando a gente olha para aquele nome, nós já entendemos a classificação. Então foi muito importante. Ele estudando também esses seres, ele pôde organizar, né, nos dar essa ajuda positiva para a ciência. Porque hoje conhecemos que essa biodiversidade, elas são divididas em quê? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, dentro disso aí, tem muita coisa, tem muitas características que esses indivíduos têm que ter para estar dentro de cada grupo desse. Mas vimos que nem sempre as coisas foi tão fácil assim, porque até Linneu, que foi uma pessoa extremamente importante para a área da biologia, da classificação dos seres vivos, ele tinha uma ideia que hoje para nós não aceitaríamos, porque sabemos que os seres, eles mudam durante o tempo, não é isso? Outro cientista também fixista era o francês, né, o Cuvier, que ele estudava fósseis encontrados em diferentes camadas de sedimentos. Mesmo assim, ele sendo alguém que estudava fósseis, ou seja, estruturas de indivíduos mais antigos, ele acreditava que as espécies encontradas nos sedimentos, elas simplesmente foram extintas por catástrofes naturais, né? Ou seja, tinha tido algum evento ali, ou geológico, ou até climático, e teria extinguido todos aqueles seres vivos. Então ele acreditava que aquelas espécies, né, elas teriam surgido independentemente, mas o seu fim chegou por conta de uma catástrofe natural. Porém, outros cientistas consideravam que esses fósseis, né, desafiavam a teoria do fixismo, porque era fato. Como é que eles iriam dizer? Como é que ele vai explicar isso? Com que base ele diz que esses seres, eles foram simplesmente extintos por questões naturais ou climáticas? Qual é a relação? Na verdade, como aqui mesmo diz no slide, se as espécies não se modificam ao longo do tempo, qual seria a relação entre a espécie atual e a do passado? Deve ter alguma diferença, não é isso? E por que tantas espécies surgiram e depois desapareceram, ou seja, sempre está surgindo e desaparecendo espécies? Teria lógica se elas tinham alguma determinada semelhança entre elas? Ficaram muitas questões, né, no ar, que esse grupo de pessoas que acreditava no fixismo não conseguiam explicar. Deixaram muitas pessoas intrigadas também, que começaram a estudar outras teorias. E com base nos fósseis e outras evidências, alguns cientistas passaram a acreditar
que as espécies elas se transformavam ao longo do tempo, que é o correto. As espécies elas se modificam ao longo do tempo. Por quê? Porque nós somos seres vivos, estamos num determinado local e temos que nos adaptar de acordo com o tempo. Porque percebemos que ao longo do tempo, nosso planeta também ele foi se modificando. E os seres vivos que estão ali, de alguma forma, ele tem que modificar. Ele não pode ser mais o mesmo. Não é isso? E essa ideia, ela foi, né, ganhando forma até as pessoas chamarem como a teoria do transformismo ou da transmutação. Então, pessoal, um dos cientistas que defendia a ideia da transformação ou transmutação foi o cientista escocês James Hutton. Ele defendia a ideia dizendo assim como as características química e física da Terra mudam ao longo do tempo, as espécies também elas se transformam. E essa mudança, ou seja, essa transformação, ela seria de forma gradual. E olha, ele estava super certo, né? E apesar dele não apresentar explicação satisfatória na época, ele estava, digamos, correto. Porque não podemos dizer que um ser vivo ele vai ficar da mesma forma, né, durante toda a existência daquela espécie. Pode ser que exista alguma diferenciação, mas dizer que é fixo, que é para sempre, assim, para sempre é uma palavra muito forte na ciência, não é isso? Só que não parou por aí. Por mais que ele não tivesse uma explicação satisfatória, a forma que ele pensava, né, a forma que as pessoas pensavam nesse tipo de teoria, que havia uma modificação, ela foi ganhando adeptos e ganhou estudiosos extremamente importantes, como Lamarck e Charles Darwin, que nas próximas aulas iremos estudar sobre Lamarck e sobre Darwin e também analisar o que eles pensavam sobre as ideias evolucionistas. Mas na introdução de hoje, que é sobre as ideias evolucionistas, o que eu quero trazer para vocês é que vocês guardem na memória de vocês o seguinte, que a nossa biodiversidade ela é muito ampla, e que cada ser vivo eles são classificados de acordo com suas características, que esses seres eles se modificam ao longo do tempo, eles não existem uma característica fixa, eterna, como eu falei, o para sempre ele não deve existir na biologia, porque tudo existe uma exceção à regra, tá certo? E que a nossa biodiversidade, graças às ideias de Linneu em relação à classificação binominal, ou seja, a nomenclatura científica, auxiliou bastante nessa divisão desses grupos e poder entender melhor como esses seres eles são de acordo com essa separação de grupos, tá certo? Então, o que eu deixo para vocês hoje são essas primeiras ideias, que elas são bem extremas. Um pensa de uma forma e outro pensa de outra. Mas a partir de agora nós vamos analisar essas ideias de transformação, certo? Que através das ideias de Lamarck e de Darwin nós vamos entender a evolução dos seres vivos com outros olhos. Claro que com os olhos de Lamarck e de Darwin, tá certo? Um beijo para vocês e até a próxima.